Quem tá aqui agora, Fernandinha Maia. Olá! Nossa, você tá elegantérrima. Hoje eu tô... Falaram que eu tinha que fazer a barra da calça. Não. Aí sabe por que eu não fiz a barra da calça? É do figurino. Quanto custa essa calça que a Vaninha falou pra nós? R$2.000. R$2.000. É ruim que eu vou furar a calça, mas nem eu vou aqui, ó, perigando cair, mas eu fico aqui sem furar a calça. Muito bem, olha só. A gente começa com a festa, Big Boys. Eu não enxergo daqui, Flamengo, qual é o Flamengo, primeiro ele VT. tá falando. Ele tá gritando no meu ouvido. Flamengo, Flamengo. É Flamengo? O que a gente tem do Flamengo? Cadê? Eu não sei qual é o primeiro VT. Cadê? Roda. No Ninho do Urubu, a fiscalização durou cerca de 1h30. Tudo aprovado. Apenas algumas recomendações. Em campo, jogadores sorridentes. E o treino correu solto. Tá sentindo falta deles? Bruno Henrique, Arão, Everton Ribeiro, Diego, Gabigol. Todo estiloso. Um abração aí, tamo junto. Quem anda com saudade de vê-lo balançar as redes, aproveite. E ó, só o Flamengo foi aprovado nas normas do combate ao coronavírus. Nos outros clubes foram encontradas irregularidades, como ausência de o quê? Álcool gel. Álcool gel e Aquele sabão líquido nos lavatórios, lixeira sem pedal, gente. Mas, gente... Lixeira sem pedal para bicar. Calma, TP, que eu já não enxergo bem daqui. Muito bem. O quê? A ausência de... Lê aí, amiga, que eu não dá para ver daqui. Olha não. Vai. Só, falta lixeira com pedal que já tinha que ter, para abrir tampa, ausência de funcionários de limpeza que já deveria existir, dentre outras irregularidades. É surreal você constatar o básico, que mesmo consta em pandemia, dispenser de álcool gel, água e sabão e lixeira com pedal. Casimiro, boa tarde, meninos. Casimiro, eu disse lixeira sem pedal. Alguém acha? Né? É o a ausência mínimo. do básico, né? É o básico. É complicado. Os clubes vivem situações complicadíssimas. A gente sabe que o Flamengo, de fato, como diz o Bruno Henrique, está em outro patamar financeiro. Não é só no futebol, né? Estruturalmente falando. E você vê... agora na pandemia é uma situação muito complicada, mas você vê como o Flamengo está à frente dos outros clubes, assim, coisas básicas que os clubes não têm e nunca tiveram mesmo, assim. Gente, mas são coisas, uma lixeira com pedal, aí você vai voltar 5 anos atrás. Não tinha antes, entendeu? Álcool gel não tinha, no sabão não tinha. Gente, lixeira com pedal há muito tempo, gente. Pelo amor de Deus, o que eu acho que é um absurdo isso. Ninguém tá falando de testar Covid, que é uma coisa nova, tá falando de lixeira com pedal. Deixa eu explicar para vocês uma coisa. A gente viu no sábado, Pedro Certezas, aquela novela que foi, na verdade, um seriado, né? Tiveram vários capítulos lá no sábado. O Marcelo Crivella falou que não vai ter os jogos. Depois, não vai ter, não, só o Botafogo e o Fluminense. Aí ele depois explicou, Pedro, que na verdade, por que houve essa suspensão aí até a final dessa semana em relação ao Campeonato Carioca? Por quê? Porque ele precisava fazer uma nova inspeção nos clubes para saber se os protocolos da FERJ, os protocolos sanitários da Prefeitura estavam se encaixando, Pedro de Certezas. E por isso foi feita essa inspeção nos clubes, nos 7 clubes novamente. E só o Flamengo passou. E a gente conversou sobre isso aqui, né, Pedro? Parabéns ao Flamengo que faz um protocolo seguro, que tem dinheiro para isso, mas o Campeonato Carioca não tem só o Flamengo. O Flamengo não enfrenta só o Flamengo. Então, lembra quando a gente falou que não tinha cabimento, que os times não iam ter capacidade e estrutura para se higienizar, para ser tudo seguro? Foi exatamente isso que a gente quis falar. Porque uma coisa vai ser custeado pela FERJ, a FERJ vai dar o dinheiro, mas é uma estrutura muito grande por trás, cara. Não é só agora que o Botafogo não tem estrutura para treinar direito. O Botafogo não tem há alguns anos a lixeira sem pedal, que não quebrou o pedal agora. Quebrou há 5 anos, como o Casimiro falou. Então, é o básico que não tem. O Flamengo tem, mas se o Botafogo, o Fluminense não tem, você imagina o Bangu, o Resende. Então, cara, não tem porque você, no meio de uma pandemia, agravar isso. Já é errado em condições normais de temperatura e pressão. Numa pandemia, isso fica muito mais evidente, muito mais perigoso. Então, mas a FERJ vai pagar, a FERJ... Cara, não é assim, a estrutura é muito maior por trás. Não tinha que ter esses jogos. E quando a gente fala a FERJ vai pagar, e de fato paga alguns testes, mas quando a gente fala do Flamengo, o Flamengo testa toda hora, e esse é o certo.
Mais uma vez eu falo, parabéns, Flamengo, mas só o Flamengo faz, Felipe. Então, se a gente pensa, o Flamengo voltou só a treinar, tá pensando na temporada, ele tá trabalhando só em torno dele mesmo, pensando nele, fazendo por ele. Parabéns, legal. Mas quando ele corre para ter um campeonato carioca, a gente entende que vai ter um adversário que não faz a mesma coisa que ele faz, Felipe. E a gente já percebeu também que o retorno do carioca não foi por grana, porque o Flamengo teve um prejuízo de R$150 mil por jogar no Maracanã. Pois é, e o Fluminense vai ter um prejuízo. O Fluminense, que não pode ter prejuízo nenhum, vai ter, porque o jogo vai ser à noite, né? O jogo dele no domingo vai ser à noite. Contra o Volta Redonda, 7 horas no Maracanã, você vai gastar 50 mil de conta de luz aí no Maraca. Eu acho que a volta aos treinamentos é importante. A vigilância sanitária foi lá, viu, identificou e agora vai ter que fazer. Convenhamos, os protocolos básicos de segurança, por mais custeando ou não, a FERJ custeando ou não são absurdamente caros. Você instalar uma lixeira com pedal, um álcool gel com... Tem um álcool gel com pedal também, inclusive, para você não botar eu acho que deve ser, para não botar a mão. Que é bem legal, inclusive. Mas, por exemplo, vamos pegar um exemplo do Flamengo que voltou a treinar há mais de um mês. Ele zerou os casos de Covid, nenhum caso de Covid. Os outros clubes, o Corinthians tinha 21, o Vasco tinha 19, o Fluminense. Então, voltar a treinar, não estou falando jogar, tá? Voltar a treinar, por um lado, foi bom para os jogadores, para as famílias dos jogadores que zeraram. Eles se sentem seguros. Nesse caso, jogar é uma outra questão. Felipe, é importante a gente falar aqui que o Flamengo está, entre aspas, à frente, Casimiro, dos outros clubes, porque ele começou a treinar no momento que era proibido. E exatamente. É bom a gente lembrar isso aqui. O Flamengo ele conseguiu zerar porque ele começou a fazer as atividades antes. Começou a fazer as atividades antes porque começou a fazer atividade no momento que não era para fazer, Casimiro. Não era recomendado, tá? O Landim falou que não era proibido, que não era recomendado. Era proibido, o Flamengo... Claro que era proibido. O Landim disse que não, mas o Crivella disse que sim. Eu não sei de mais nada, Chico. Eu não sei mais nada. Eu entrego na mão de Deus. Ô, Trivela, você que determina, Trivela. O Crivella determinou que era proibido, né? Então o Flamengo voltou a treinar. De fato, sim. Quando os times voltam a treinar, fazem os testes e de fato começam a acompanhar os jogadores, eu acho, assim, eu não vejo problema nisso. A partir do momento que foi liberado, eu não vejo problema. O Flamengo ter voltado antes é errado, óbvio. Se era proibido, é errado. Agora, se o Flamengo voltou 1, 2 meses antes do Botafogo e estava ok para voltar, tudo bem, treina. O problema é essa pressão para jogar, porque outros clubes não têm a estrutura que o Flamengo tem e a gente vê isso agora. Beleza, o Gabigol vai chegar inteiraço para o jogo. Mas e o jogador do Bangu? E o jogador do Macaé? Não, mas o jogador do Macaé, ele não precisa dessa lixeira. Beleza. Mas e o massagista? Ele foi jogar lá Ele foi pegar lá aquela... A Fernanda Maia sabe o que é? Aquela fita lá que você bota na perna do jogador para ele sentir menos dor. Ele pegou aquilo e foi jogar no lixo. Não conseguiu jogar no lixo porque não tinha o pedal. Ele foi abrir o lixo com a mão. E aí ele teve o contato com o vírus. E aí ele foi e passou ali no jogador. Vambora, irmão, vamos pro jogo, vai. Pum, botou a mão. É complicado. A gente sabe a dificuldade que é. Eu vou jogar uma lenha na fogueira rapidinho aqui. Eu vou discordar. Eu sei que você vai mandar aquela bola, mas não dá pra gente falar assim, sem clubismo. Estão botando o Flamengo como vilão da história. Me poupe agora. A gente tem que mostrar uma nova realidade. Estamos falando de treinamento antes, não. Pelo amor de Deus, os clubes que contratam esse ou aquele não tem lixeira de pedal pra funcionário. Para com isso, gente. Vilão é quem não tem. Essa é a realidade do futebol carioca, o futebol brasileiro. O Nutelinha é 1%. Os clubes, em geral, passam por muitas dificuldades financeiras, inclusive os funcionários. Vou chamar uma coletiva, Pedro, a gente já volta a falar sobre isso, porque teve coletiva pela manhã lá no Fluminense. E o assunto, adivinha? A volta do Carioca. Saber que os outros estaduais vão começar em meados de julho e vão terminar, provavelmente, começo de agosto. E o Carioca podendo terminar muito antes, com 2, 3 semanas de antecedência aí em relação a esses outros campeonatos. Então a gente pode ficar esse mesmo período sem jogos, o que traz dificuldade em ritmo de jogo, em sequência de jogos, no padrão tático, técnico da equipe. Acho que isso é bem lógico. Então a gente fica meio sem entender essa pressa dessa volta tão precoce, no momento que
pelo que eu li ontem, atingiu o segundo maior número de mortes no Brasil. É o único campeonato do mundo que voltou no momento da curva que estamos hoje apresentando no Brasil e no Rio de Janeiro, que é um dos estados mais afetados no Brasil em relação ao coronavírus. Ô Felipe, a gente vê a sonora de um jogador do Fluminense, que é um time que não quer voltar agora para o Campeonato Carioca, mas é bom, Felipe, a gente falar que Botafogo e Fluminense querem sim jogar o Campeonato Carioca, mas não nesse mês de junho. Foi precipitado, né, Fernandinha? Eu fui contra a volta do futebol e fui contra principalmente as decisões um pouco autoritárias da FERJ, né, juntamente com o Flamengo, para começar logo. Tinha que ter esperado o Fluminense e Botafogo, treinado 15 dias. Eles vão treinar, jogar sobrecarregados, sabe? Eu acho que deveria esperar um pouco mais. O Paulista só deve começar em agosto e os times voltando a treinar agora no início de julho. Na Europa, todos os clubes voltaram, todos os campeonatos, não todos, mas a maioria voltou só depois que a curva baixou, mas baixou muito, né? Então, eu acho um pouco precipitado. Entendo a necessidade de alguns clubes, entendo a necessidade do Flamengo de querer voltar, mas para mim é precipitado. Lembrando que o Fluminense não concorda em voltar, mas acatou e vai jogar. O discurso foi bem preparadinho ali. De quem? Não vou falar nada, não. Fala. Pode falar. Eu acho que a discussão é outra. Eu também concordei com vocês. Eu acho absurdo retomar. A gente não é uma realidade, não está nisso. Mas não, sem clubismo mesmo. Eu estou aqui indignada com a situação de que você coloca o Flamengo como vilão, mas não tem fada nessa história. Não tem fada. A FERJ manda voltar. Cadê a fiscalização de não ter um básico dentro de um clube? E um clube, a gente ama como paixão, ama como tudo, mas é local de trabalho de muita gente. De jogador ao porteiro, caceta. E olha, entendeu? Eu falo aqui sempre, parabéns ao Flamengo. Ele consegue, porque tem dinheiro, organização, tem protocolos lá para seguir os protocolos sanitários e faz um protocolo legal, inclusive um protocolo que virou modelo. Parabéns para o Flamengo. Mas quando eu não coloco, Isa, o Flamengo como vilão. Eu só não acho que, quando a gente entende que a gente está fazendo uma coisa, a gente acha que muito mais vilão do que a gente acha aí. Os outros não estão fazendo. E na hora do jogo, mistura todo mundo, Pedro Certezas. Então, é que eu acho que o Flamengo não é o mocinho contra vilão. O Botafogo, o Vasco, o Fluminense estão sufocados por dívida e estão acabando, ferrando a vida de muito funcionário. Tem o cara da piscina, às vezes não recebe durante 3 meses. Isso é extremamente errado. Então o Botafogo, se você perguntar para o cara que cuida da sede, eu acho que o cara nem sabe que a lixeira não tem pedal. Acho que isso nem passa pela cabeça. O que passa pela cabeça é como é que eu vou pagar o porteiro? E não conseguem isso. Então é uma coisa que vem de anos e anos de negligência, de má administração, de roubalheira. Vem, sim. E Pedro... Só que o fato é que, dito isso, o clube sabendo disso, falou, eu não vou jogar na pandemia, porque nós já fazemos isso tudo, então não tem necessidade nenhuma de, além disso, correr esse risco de contaminar pessoas com esse vírus. Só que partiu sim do Flamengo de voltar e o Vasco foi junto. O Vasco e a federação e os outros clubes entenderam que, olha, pra gente esportivamente vai ser melhor. E assim foi a posição dos outros clubes. Eu sempre respeito aqui. Você aí do outro lado pode ter a sua opinião, a gente tem aqui a nossa. A gente vive, ô Casimiro, numa democracia e cada um pode ter a sua opinião. Tem gente que acha que a hora é agora de voltar. Porque olha por um lado ou por outro dos prismas ali dos interesses pessoais, isso é natural, isso não é um defeito, é natural. A gente tem aqui, Casimiro, a nossa opinião que a gente coloca desde o início em relação a esse assunto. Eu acho que assim, eu acho que é um processo natural até do torcedor de procurar vilões e mocinhos e tudo mais. Eu não sei se essa ótica é a melhor possível, mas como torcedor do Vasco, a minha opinião é que o Vasco e o Flamengo estão errados. São vilões? Não sei, eu acho que eles estão errados, o Botafogo e o Fluminense estão certos. Mas não tem lixeira na sede do Botafogo. Tá errado também. Beleza, mas há 3 meses atrás não precisava de pedal na lixeira. A lixeira se abre com a mão. Por causa de uma pandemia. Não precisava, Isabel. Lixeira se abre com a mão. Sempre se abriu com a mão. Desculpa. Lixeira, você pega a tampa, você abre com a mão, você joga o lixo. Agora você não pode mais.
Entendeu? Há 6 meses atrás, tinham 2, tinham 3, tinham 4 já no SBT. Agora tem 1 milhão, porque agora a gente está vivendo uma outra realidade. A água e sabão, de fato, é complicado, mas quantas vezes a gente já ouviu que a água foi cortada em São Januário, que a luz foi cortada? A luz foi cortada já no Flamengo diversas vezes. Então a gente está vivendo uma realidade que a gente precisa investir. Durante um período que a gente está sem dinheiro, a gente precisa investir mais para melhorar a infraestrutura, porque a qualquer momento pode bater. Ó, fiscalização. Ih, rapaz, peraí que eu tô com 9 meses o salário atrasado no Vasco, mas eu já comprei pedal na lixeira, tudo cheio de pedal. Vem cá ver. Não dá. Olha só. Você entende? Eu entendi o que você quis dizer, Casé, e a gente sabe que os outros clubes, tirando hoje o Flamengo no Rio de Janeiro, vivem uma pandemia há muitos anos. Olha só, a novela Comédia Pastelão da Ferdi tem um novo capítulo. Cadê? No capítulo desta terça, a federação divulgou a tabela detalhada do complemento da 4ª rodada da Taça Rio. E Fluminense e Botafogo? Ah, já sei. Pela lógica, voltam semana que vem, que já é julho, né? Não. Jogam já nesse fim de semana. O Alvinegro no sábado e o Tricolor no domingo. Desde o início da novela, os 2 clubes só aceitam voltar a jogar em julho. Vale lembrar que falta menos de uma semana para o tão distante mês que vem. Ah, mas pelo menos a Ferdi só divulgou a tabela depois da decisão do STJD. Só que não. O tribunal vai decidir hoje se Fluminense e Botafogo devem estar em campo na data determinada pela federação. O mocinho da história, Flamengo, joga em julho contra o Boa Vista. Afinal, já cumpriu a 4ª rodada. Bom garoto. Para o Vasco, amigo do mocinho, nada mudou. O time sempre foi a favor da volta e joga em São Januário, domingo. Volta, não volta, joga dia. O dramalhão virou um pastelão. Tô morrendo de rir, só que não. A tabela tá mais complicada com o extrato de banco, né, Brasil, nesse momento da vida. Olha, e continua, estava escrito ali, Pedro Certeza, continua, e continua mesmo, porque vai continuar, cada hora muda. Eu fico confusa e eu não entendo até agora essa pressa. Eu digo para vocês, como profissional de educação física que sou, depois de 90 dias parado, um atleta profissional de alta performance, que é um jogador de futebol, ele precisa, no mínimo, de 3 semanas treinando para voltar a jogar e minimizar o número de lesões porque voltou. Isso é brabo. Cara, eu fico muito triste, cara. Sério, o Botafogo emitiu uma nota ontem, o Fluminense já fez um movimento por parte dos jogadores, falando que eles vão entrar contrariados. Eu acho que vai ser a rodada mais triste da história do Campeonato Carioca, porque a gente vai ver o jogo, porque a gente fala sobre, a gente trabalha com isso e tal, mas a vontade é de caraca, pra que vai ter isso, irmão? Pra quê? É triste, é só triste. Vai ver o time jogar sem querer ver o time jogar, é incrível. Na minha opinião, Casimiro, a gente já podia hoje estar pensando em times treinando, tá? Não acho que o futebol tinha que estar zerado, essa é a minha opinião. A gente já podia ter os clubes treinando, seguindo os protocolos de segurança e eles dentro do clube deles lá fazendo. Algum clube não, exato, algum clube não se sentiu seguro, não consegue fazer o protocolo. Olha, a cena, gente, eu não estou conseguindo treinar porque eu não consigo ter um pedal na minha lixeira nem álcool em gel no meu clube. Mas assim, passado tudo, a gente podia estar treinando agora para em julho e sabe-se lá quando, entendendo a curva aí da Covid, a gente voltar a jogar. Mas por que a pressa? Eu queria muito entender. É esportivamente falando essa pressa? Financeiramente não é. Não é. É uma pressão política de bastidor, a gente sabe, né, do que se trata. É uma situação complicada. A gente está falando de voltar o Campeonato Paulista, por exemplo, em agosto, né? E a gente vê também, por um lado aqui, que fim da semana passada, foi divulgado que o Landim queria voltar já a conversa com o brasileiro já para meio de agosto. Então, assim, os calendários não estão batendo, né? As coisas não estão se encaixando. Então, assim, é complicado. Essa história do pedal aí que vai ficar meu pai, ele não recorrente. Não, é porque é complicado. O Fluminense vai jogar no Maracanã. Ele vai tomar um prejuízo de 200 mil reais. Vai. E aí ele vai entubar isso aí. Vai fazer o quê? Vai faltar pedal. Ele tem que aumentar a estrutura dele ao mesmo tempo que ele voltam a jogar sem treinar
e volta a jogar sem público, óbvio que tem que ser, e tomando um prejuízo de 200 mil. Então, assim, é muito complicado. A gente sabe que, beleza, nenhum clube com pandemia, se não tivesse a pandemia, continuaria numa situação precária. Sim, verdade. Mas a realidade é essa, gente. Infelizmente, a realidade é essa. A gente não queria estar falando isso. A pandemia de Vasco, Botafogo, Fluminense é de presidentes péssimos, gestões horríveis. Essa é a pandemia. Somado a isso, tem o coronavírus. Ô, Felipe, e aí a gente podia estar hoje falando aqui de treinamento, todo mundo com segurança, porque a gente entende, claro, de que forma faz o clube. A gente entende que o jogador de futebol no clube, ele está seguro, né? No limite do coronavírus, que é um vírus novo que muita gente não sabe muita coisa ainda. Mas o atleta está seguro. O problema é quando a gente mistura todo mundo numa partida de futebol. Tem que ver se deu algum problema, se teve alguma contaminação no Flamengo e Bangu, por exemplo. Fizeram os testes, está tudo bem. Uma semana já praticamente que passou da partida, faz quinta-feira, foi quinta-feira passada. Faz o teste, vê se os jogadores se contaminaram, vê se alguma coisa errada aconteceu. E aí você tem indícios de que a volta é boa ou não. E aí você tem que analisar. Tem um detalhe, Felipe, na sua fala, faz o teste. O teste é caro demais. Se não tem pedal na lixeira, imagina teste. Vocês não superam o teste. E olha só, no Vasco, Casemiro, o clima é de despedida. Vendido ao Atlético Mineiro na semana passada, o atacante Marrone postou no fim da noite desta terça-feira esse vídeo no Instagram que você está vendo agora. Deixou também essa mensagem. Uma mensagem carregada de emoção para se despedir do Vasco e da torcida. Marrone usou a histórica frase do ex-presidente do clube, Ciro Aranha, ao dizer: "Enquanto houver um coração infantil, o Vasco será imortal." O Vasco anunciou ter vendido 56% dos direitos econômicos do jogador. O clube vai ficar com mais de 16 milhões de reais. O dinheiro vai ser recebido à vista e já tem um destino: pagamento de salários atrasados. Cadê a música do professor Girafales? Não, é a do Tristeza, qual é? É a do Ladrãozinho, né? Cadê a música? Cara, eu jurava que ia falar assim... Boa noite, vizinhança. E o dinheiro já tem um destino: pedal de lixeira. Eu também pensei nisso, Pedro! Eu pensei, bom, mas e daí, quando houver um coração infantil, não há pedal na lixeira. Casé tá triste. 16 milhões, olha, 16 milhões é pra comprar pedal dessa. Aí não dá pra reclamar, vai pagar salário. E aí o que sobrar é pedal pra todo lado, senhor Mário. Vai tudo ficar com pedal. Quando você vai comprar lixeira, você vê aquela ali com pedal bonitinha, fala, pô, que legal, vou levar essa aqui. Aí você pega, vê o preço, aí olha pro lado, tem uma metade do preço e fala, não vou levar essa sem pedal mesmo, tá tudo certo. Cara, eu tô ferrado, vocês vão me dar lixeira com pedal a rodo, né? Ô, Casimiro, vai fazer falta o Marrone? E o Bruno? Acho que vai. O Bruno acho que vai, não, principalmente ele não o Bruno, gosta. Né? Estão separados. Eu não gosto muito do Bruno do Vasco, não. Mas enfim, o Marrone vai fazer falta. Vai fazer falta, era um garoto, é um garoto ainda, né? Tinha muito a evoluir. O torcedor do Vasco pega no pé, a moleque tá base, a gente já falou isso diversas vezes, o torcedor do Vasco e Botafogo, principalmente, não são fáceis com a base. E o Marrone sofreu muito com 15 jogos sem marcar, né, Casé? Ficou um tempão sem marcar também. Ele ficou um tempo sem marcar, voltou a marcar contra o Internacional fora, e o Vasco ganhou do Internacional, então assim, uma vitória muito importante. Por exemplo, um jogador que tem muito a evoluir, principalmente com o Sampaoli, né? Um técnico genial. Vamos ver se ele vai mostrar essa qualidade toda. Eu torço para que ele evolua cada vez mais e seja vendido por milhões para a Europa e o Vasco arrecade alguma coisa. Tem o mecanismo de solidariedade, para sempre o Vasco vai ganhar em relação ao Marrone. Ô Pedro, o Big Boss mandou eu te zoar aqui e eu vou zoar ele. O Big Boss mandou eu te perguntar, e o Botafogo tem contratações? E ele mandou te cortar porque não tem. Mas tem, Big Boys. Inclusive, eu abri a tabela de artilharia do Campeonato Carioca e já vi o escudo do Botafogo lá com o Babi. Quem? Babigol! Babigol! Pera! O cara veio do Macaé. Cara, eu postei no Twitter, falei assim, caraca, eu nunca ouvi falar desse moleque. Várias pessoas que acompanham, tipo, Fute Rio. O Alex Escobar falou, cara, o moleque trouxe é até bom. Concorrência pra eu tô esperando alguma coisa, né? Vamos ver o que vai acontecer.
além dessa contratação, o Botafogo tomara que venha aí contratando também o álcool gel e o pedal também para fazer com elenco. Já que a gente tá no esculacho. Talvez uma máscara ou outra, vamos ver. Já do pau aqui a gente tá no esculacho, olha bem pra tela da televisão de vocês. Eu e Fernando estamos no estúdio. Felipe Ruggeri tá com alguma coisa da Nina perto, que ele tá cor-de-rosa. O Pedro tá camuflado, só tem uma cabeça, ele tá branco na parede branca. É verdade. Não é? E o Cazé, ele acha que a gente não tá vendo o reflexo do óculos dele, que ele tá Muito jogando ruim, videogame. né? Ele- Tá dando pra ver no seu óculos, você tá balançando a cabeça, tá assim, ó. Tá jogando Aqui, videogame, ó, tá, sim. tô vendo. Ele faz uma... No momento, Ele tá faz desligado. assim, ó, ouvindo a O gente. SBT fica em segunda tela. Essa mãozinha pra baixo dele aqui é o controle, ele fica assim, jogando. E aí quando tem que falar, ele olha pra cá. Cuidado com o site que tu vai entrar, tá muito longe da tua namorada há muito tempo, que a gente vê pelo reflexo dos seus